Hello again, welcome! Seja bem-vindo! Essa é a segunda aula do módulo sobre o passado. Nesta aula nós vamos falar sobre o passado contínuo. Vamos ver então como fica a estrutura do passado contínuo. Nós temos os sujeitos, como a gente tem aqui o passado contínuo formado pelo verbo to be, a gente vai precisar fazer aquela divisão entre sujeitos que são singular e sujeitos que são plural. Então, nós temos I, he, she, it, mais was, mais o verbo com ing e mais o complemento. Nós vimos no primeiro módulo, na aula de presente contínuo, que todas as estruturas contínuas em inglês sempre vão vir com a combinação do verbo to be com o verbo principal no ing, no gerúndio. E nesse caso, nós estamos usando o verbo to be no passado porque estamos falando de passado contínuo. Vamos ver alguns exemplos. She was working on a classified project. Ela estava trabalhando em um projeto confidencial. I was looking for a new job. Eu estava procurando um novo emprego. Quando temos os sujeitos you e they, nós sabemos que o verbo to be que acompanha esses sujeitos é o were. E a estrutura vai ser sujeito mais were, mais verbo com ing, mais complemento. Exemplo, they were preparing for a new launch. Eles estavam preparando para um novo lançamento. We were studying the customer behavior. Nós estávamos estudando o comportamento do cliente. Quando temos negativa, você já sabe o que acontece com o verbo to be. A gente vai colocar o not e vai ficar assim. I, he, she, it, mais was, mais not, mais o verbo com ing, mais complemento. Exemplos, she was not helping the company. Ela não estava ajudando a empresa. I wasn't planning to leave my job. Eu não estava planejando sair do meu trabalho. Se temos sujeito you e they, vamos usar were, not, verbo com ing mais complemento. E os exemplos, we weren't waiting for their decision. Nós não estávamos esperando pela decisão deles. They weren't negotiating the deal. Eles não estavam negociando o acordo. Quando temos perguntas que a resposta pode ser sim ou não, nós vamos começar com yes, com o verbo to be, mais o sujeito, I, he, she ou it, mais o verbo com ing, mais o complemento. Vamos aos exemplos? Was she doing her best? Ela estava fazendo o seu melhor? Yes, she was. No, she wasn't. Was he waiting long? Ele estava esperando muito? Yes, he was. No, he wasn't. Se o nosso sujeito for you, we ou they, nós vamos começar com were. Were, you e they, mais verbo com ing, mais complemento. E os exemplos? Were they waiting for us? Eles estavam esperando por nós? Yes, they were. No, they weren't. Weren't we canceling this contract? Nós não estávamos cancelando esse contrato? Eu coloquei aqui um exemplo de uma pergunta negativa que também é possível a gente fazer, é super normal, a gente usa bastante isso em português para confirmar uma informação. E a resposta pode ser yes, we were, no, we weren't. Para perguntas abertas, vamos começar com a palavra de pergunta, mais o verbo to be, de acordo com o sujeito que você vai empregar, mais o verbo com ing, mais o complemento. Por exemplo, what was she doing here? O que ela estava fazendo aqui? Where was he going? Onde ele estava indo? E se o sujeito for a you, we ou they, nós vamos usar palavra de pergunta, mais were, mais you e they, mais verbo com ing, mais complemento. E o exemplo, which model were you thinking about? Qual modelo você estava pensando? When were they coming? Quando eles estavam vindo? E agora vamos ao uso do passado contínuo. Quando que a gente vai precisar dessa estrutura? A gente vai usar o passado contínuo para falar de uma situação que estava acontecendo em um determinado momento no passado. I was waiting in the departure lounge for more than 2 hours. Nós vamos usar também para falar de uma situação temporária que estava acontecendo no passado por um certo período. We were living in Beijing at the time of the 2008 Olympic Games. Vamos usar também para falar de duas ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo no passado. While John was explaining the problem to Kim, I was trying to figure out a solution. Figure out é um phrasal verb que significa encontrar uma solução. Nós também podemos usar o passado contínuo para falar de ações interrompidas por outra ação no passado.
We were discussing the issue when the phone rang. Nós estávamos fazendo uma coisa quando outra coisa interrompeu aquela ação que estava em progresso. E nesse caso, nós vamos usar o passado simples, the phone rang, o telefone tocou, para mostrar que algo foi interrompido. Também podemos usar o passado contínuo para falar de planos que não aconteceram. I was planning to end the presentation on time, but they asked too many questions. Então, você tinha esse plano, mas algo mudou no meio do caminho. I was hoping to talk to her about my raise, but she left early that day. E também podemos usar o verbo go, no sentido de eu ia. I was going to call you, but I forgot to. Eu ia te ligar. É assim que a gente constrói essa estrutura em inglês. Nós também usamos o passado contínuo para explicar o contexto, o cenário de uma situação. Por exemplo, I was working at IBM when the terrible 9/11 terrorist attack happened. Então, o que você estava fazendo naquele momento? Você pode usar o passado contínuo para ilustrar esse cenário da situação. Você também pode usar essa estrutura na negativa e dizer I wasn't planning to, eu não estava planejando, ou I wasn't hoping to, eu não esperava, ou I wasn't going to, eu não ia fazer alguma coisa. Nós podemos usar when, while, as com o passado contínuo com o sentido de durante o período em que algo estava acontecendo. Por exemplo, while Apple was developing the iPhone, other companies in the industry were still investing in outdated products. Duas ações acontecendo ao mesmo tempo e eu uso o while para ilustrar. Mas quando queremos dizer que aconteceu no momento exato no passado, nós usamos when. He wasn't very happy when I said I was leaving. Vamos agora praticar o uso do passado contínuo. Como a gente já viu o passado simples na aula anterior, nessa atividade a gente vai misturar as duas coisas para a gente perceber quando que a gente usa passado simples e quando usamos o passado contínuo. Então fique atento, preste atenção no contexto das frases para você decidir qual dos passados você vai usar. E também preste atenção no sujeito, porque se você for completar com o passado contínuo, você precisa decidir se você vai usar was ou were, e isso vai depender do sujeito da frase. Então tire um tempinho, pause o vídeo e volte aqui para checar suas respostas. Pronto para checar suas respostas? Vamos lá! Where did you stay when you went to Berlin? Onde você ficou quando você foi para Berlim? Aqui nós temos nas duas lacunas o passado simples. While I was negotiating the contract, the client made new demands I couldn't agree with. Enquanto eu estava negociando o contrato, o cliente fez novas exigências que eu não pude concordar. Aqui a gente tem na primeira lacuna o passado contínuo, while, que demonstra que a gente tinha algo em progresso acontecendo, e no segundo momento a gente tem uma ação específica que aconteceu durante aquele período. E aí a gente vai usar o passado simples para ilustrar essa ideia. The last time a crisis like this happened, they reduced 30% of the headcount. A última vez que uma crise como essa aconteceu, eles reduziram 30% do número de pessoas. Aqui a gente tem o passado simples nas duas situações porque a crise aconteceu e eles reduziram. Então são duas questões pontuais que não estavam acontecendo, mas sim aconteceram e terminaram. Sven was giving the presentation when Kelly interrupted him. Sven estava fazendo a apresentação quando a Kelly o interrompeu. While we were investigating the theft, she resigned. Enquanto nós estávamos investigando o roubo, ela pediu demissão. When he finished the presentation, he opened for questions. Quando ele terminou a apresentação, ele abriu para perguntas. Passado simples nos dois casos. Everyone was waiting for the training to begin when the tutor called to say he was running late. Todos estavam aguardando o treinamento começar quando o tutor ligou para dizer que ele estava se atrasando, que ele estava atrasado. When I was cleaning the room, I found the lost document. Quando eu estava limpando a sala, eu encontrei o documento perdido. Vamos para a última atividade dessa aula. Você tem aqui 5 sentenças para mudar um dos verbos que estão em negrito para o passado contínuo.
Analise as frases e veja em qual desses verbos você pode usar o passado contínuo, o que estava em progresso, acontecendo no passado. E aí você volta aqui para checar as respostas. Vamos checar as respostas. Our company increased sales while everyone else suffered with the crisis. Our company increased sales while everyone else was suffering with the crisis. Number 2. As Tim ended the presentation, he realized the clients were very interested in buying the product. Enquanto Tim terminava a apresentação, ele percebeu que os clientes estavam muito interessados em comprar o produto. As Tim was ending the presentation, he realized the clients were very interested in buying the product. Enquanto Tim estava terminando a apresentação, ele percebeu que os clientes estavam muito interessados em comprar o produto. We drew up the contract when he called off the deal. Nós redigimos o contrato quando ele cancelou o acordo. We were drawing up the contract when he called off the deal. Nós estávamos redigindo o contrato quando ele cancelou o acordo. She interviewed candidates when she recognized him. Ela entrevistou candidatos quando ela o reconheceu. She was interviewing candidates when she recognized him. Faz muito mais sentido. Ela estava entrevistando os candidatos quando ela o reconheceu. While we promoted the product, our competitors dropped their prices. Enquanto nós promovemos nosso produto, nossos competidores baixaram os preços. While we were promoting the product, our competitors dropped their prices. Enquanto nós estávamos promovendo o produto, nossos competidores baixaram os preços. Antes de terminarmos a aula, vamos fazer o download das informações que você aprendeu hoje. Pegue uma folha de papel e tente lembrar o que você viu na aula hoje. Escreva tudo o que você lembrar, mesmo que não seja coisas que você viu nessa aula. Como a gente já fez várias aulas, pode ser que você lembre de coisas de aulas anteriores. É ótimo! Quanto mais você lembrar, melhor. Mas é importante fazer esse download das informações para você realmente consolidar e aprender, e não só ver e ir passando sem realmente memorizar as regras e o uso dos conteúdos. Pense na estrutura da língua e quando usamos a língua. Escreva alguns exemplos. Escreva exemplos que têm a ver com você, descreva de repente o que você estava fazendo ontem, o que você fez ontem. Assim você aproxima o conteúdo de experiências relevantes para você e isso ajuda com que você guarde essa informação por mais tempo. Na próxima aula nós vamos ver o passado perfeito. Eu aguardo você lá. Um grande abraço e até a próxima!